os céus, o trabalho das mãos dele, a lua e as estrelas, que ele ordenou. Compare isso com $400 por mês, mais alguns $100 de vale-refeição que são do cartão da Medicare. Ah, não. Não é algo complicado. Eu escrevi para minha assistente social, tire meu nome agora. Ela me ligou e me xingou, tentando me fazer viver com medo. Você vai voltar. Eu não voltei. E este livro é o best-seller número 1 da história do mundo e ainda vende milhões e milhões e milhões de cópias todos os dias, mais do que qualquer outra coisa. Lá diz que Deus suprirá sua necessidade. E eu sou testemunha disso. Eu saí de lá e tive que pegar trabalhos pequenos. Bem pequenos. Quando eu tive que testemunhar na frente do Congresso contra o Estado de Ação Social, e eles falaram assim, você quer que as garotas trabalhem no McDonald's? Elas comem no McDonald's, então eu não trabalharia lá, mas eu disse, na verdade, eu não poderia nem trabalhar lá, naquele momento da minha vida, porque eles tinham caixas registradoras e eu estava me reconstruindo. Eu tive que ir trabalhar no porão da empresa de distribuição de alimentos. Sabe, um dia um rapazinho branco passou pela minha mesa e me disse, eles nunca contratariam você, a menos que o governo os obrigue. Você fica ouvindo essa narrativa a vida toda. A melhor coisa que podemos fazer por esses palestinos é acabar com isso. Deixe-os viver livres. Eles os colocaram em um pequeno grupo. E eles ficaram presos em propriedades à beira-mar. E ele parou na minha mesa e disse, você com certeza fala muito. Ele disse, você já pensou em vendas ou marketing? Eu dirijo uma empresa de marketing. E eu fui para Washington, D.C., porque eu acabei com um diploma nisso. Achando que se eu poderia vender para ele, poderia vender para mim mesma e comecei meu próprio negócio. E quando esse negócio foi destruído após os tumultos de 92, em Los Angeles, o medo vai querer tomar conta. Cuidado, você pode acabar com o Rodney King. É mesmo? Sim, com aquele túnel saindo lá da prisão. Eles estão escrevendo livros sobre essas coisas. E alguém está comprando isso? Você sabia que há mais jovens afro-americanos na faculdade do que na prisão? Mas o medo fará você acreditar em uma mentira. E destruirá seu futuro com Cristo. E não apenas destruirá seu futuro, destruirá o futuro de todo o seu povo. Porque você fica preso. Eu não quero ficar preso e eu não quero voltar. Eu não queria voltar para as casas de caridade. E da próxima vez esse meu falatório abriu a porta para o rádio. E quando a ABC me demitiu do rádio, eu não iria voltar para a ação social, porque eu me lembro de depositarem mais dinheiro em uma semana do que a ação social me enviou em um ano. Eu não iria voltar. E isso começou a fomentar minha paixão por todos aqueles que estavam presos onde eu estava, que precisavam entender que Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Aquele demôniozinho tentou destruir toda a criação. Mas Deus passou por tudo isso e continuou construindo até que ele finalmente teve que enviar seu próprio filho para nos enxertar, para nos adotar. E nós chegamos ao ponto onde ficamos com tanto medo que queremos nos matar? Ah, queridos, não, você deve... Sabe, na verdade, o pastor me disse, eu estou muito preocupado com nossos jovens rapazes. Eu disse, quer saber? Nós poderíamos abrir mais um programa focado neles. Ou os rapazes poderiam fazer o que eles sabem que podem fazer, que é se casar. Você precisa se casar e você sabe disso. Mas por que você não quer se casar com aquela mocinha que era do seu ensino médio? Porque você tem medo. Porque alguém mentiu pra você que as taxas de divórcio são 50-50. Elas não são 50-50. Eles se esqueceram de dizer que 100 milhões de pessoas permanecem casadas. Porque se você teve 50 mil divórcios este ano e 50 mil casamentos, é 50-50. Mas ninguém vai entrar em um avião que tem uma chance de 50-50. O medo te impede de pegar um avião. Hoje, 100 mil aviões decolam por dia. E o medo impede as pessoas de entrarem em seu ministério,
Seu destino. Vocês foram para Israel e muitos não vão porque eles temem de entrar em um avião. Isso te trava. Então, eu tenho pouco tempo agora, então eu preciso começar a encerrar. A primeira coisa a fazer é ser sua própria testemunha. E contar a sua história. Derrotamos o inimigo não apenas mostrando o sangue do cordeiro e o que ele fez, mas com a palavra do nosso testemunho. E não me diga que você não tem um testemunho. Deus apenas me guardou. Nasci na igreja, sou um servo do Senhor. Eu me casei virgem, me casei com um virgem e tivemos bebês virgens. Esse é o seu testemunho. As pessoas precisam ouvir isso. Várias e várias vezes. Porque o inimigo está tentando dizer a eles que eles nem nasceram menino ou menina. Temos uma pessoa na Suprema Corte Real que nem sabia o que era uma mulher e não conseguia definir isso, e ela está sentada lá usando o vestido. Bem, muitas pessoas estão sentadas usando vestido hoje em dia. Então talvez isso não seja uma opção. Uma vez eu estava jogando um jogo com meus netos e porque eram de 117 degraus para subir, e eu tive que inventar um jogo. Então, o jogo era sobre algumas das coisas que os cães podiam fazer que as pessoas não podiam. E eles eram inteligentes desde pequenos. E uma das coisas que eu disse, não, as pessoas fazem. Como assim, vovó? Quer dizer, não importa, não importa. Não, vovó, o que você queria dizer? Deixa pra lá. Vocês são muito jovens e não estão em uma dessas escolas pagãs, onde eles vão tentar lhe dizer o que eu iria dizer antes que eu ache que vocês deveriam saber o que eu ia dizer. Portanto, temos um testemunho em nossas vidas. Qual é o problema de se casar com seu amor da escola? Vocês estavam juntos, podem dividir a vida. Você quer fazer parte de algo? Você luta contra o medo fazendo parte com alguém que tem menos do que você. Você não tem medo de começar a compartilhar sua história com alguém que está em crise. E, de repente, a fé se constrói em você. E nós podemos fazer isso juntos. Então você deve encontrar algo para fazer com o seu tempo, além de enriquecer os pagãos assistindo às coisas que eles colocam na TV. Ou o que quer que seja hoje em dia. É veneno que eles mandam lá fora. Dizendo que estão lutando contra a escravidão, quando eles... Então, por que vocês não lutam contra a pornografia? Ou o tráfico sexual? Ou os problemas que temos hoje em dia? E há uma resposta para tudo isso. Eles odeiam a igreja a ponto de não nos quererem envolvidos. Porque eles sabem que Deus vai entrar lá e tirá-los da plantação, tirá-los do coletivismo, porque você é feito de forma única e vai fazer você se descobrir e o seu propósito. E construir sua vida individualmente. É disso que se trata a liberdade. Você não pode dizer escolha neste dia quem você servirá se você não tiver escolhas. É por isso que a escravidão é inerentemente errada, porque ela rouba escolhas. E você tem que escolher. Então torne-se uma parte. Sua igreja já é uma grande parte de muita coisa, mas se você individualmente não está envolvido em algo maior do que você é a parte do problema. Você é parte do problema. A terceira e última coisa que você tem a fazer é ser firme. Temos que ser firmes nas coisas que sabemos que são verdadeiras. O evangelho ainda salva. Essas pessoas que estão com medo, eu ouvi de alguns pastores em nossa rede. Eu achei interessante porque depois que Deus me salvou, eu comecei a tentar fazer parte da tentativa de tirar os outros da plantação. Um de cada vez, um de cada vez. Eu descobri que havia mais de 4.000 projetos habitacionais no país. Eu pensei, bem, eu não posso ir a todos eles. Então eu decidi que eu iria apenas estabelecer uma organização que iria educar os pastores que servem nessas comunidades. E então eles iriam fechar os projetos habitacionais. E não os fechar, apenas jogá-los, como a Oprah disse quando eu fui ao programa dela. Você vai jogar essas mulheres na rua para morrer de fome com seus filhos. Não, querida. Nós vamos libertá-los. E, na verdade, depois de aprovarmos a reforma federal da ação social, nós vimos mais liberdade. Eu recebi uma carta um dia de uma moça que dizia: eu te odiei até as entranhas quando eu ouvi você dizer que queria encerrar meu sistema. Ela disse, mas então, quando eu coloquei aquele uniforme novinho em meu filho e ele olhou para mim... Eu não consigo nem expressar nesta carta como eu me senti. Sim, bem, era só um tipo de trabalho braçal. Mas a garota estava livre. Ela não estava mais na fila do supermercado com vale-refeição para o filho ver. Ela estava usando seu próprio dinheiro. Então ela se importou com o custo. E quando ela viu os impostos, ela queria saber o que aquilo significava. Quer dizer, minha filha, ela é uma atriz. Ela não quer se envolver politicamente, mas ela é atriz.
Então ela estava trabalhando na Starbucks antes de começar a carreira dela. Quando ela fez o primeiro filme dela, ela se perguntou: o que é imposto de renda? Pois é, querida. De repente você se preocupa com os impostos, hein? Pessoas presas não se importam com impostos. Sim, e eles estão tentando dizer que você nem deveria querer ter mais. Deus precisa de mais bilionários. Estamos desperdiçando nosso dinheiro. Até isso é uma mentira. Por isso somos cristãos mesquinhos. Você tá brincando? Mais de $1 trilhão por ano. Que são tirados de nós em nossos cheques. Para colocar em programas de pobreza, programas anti-pobreza. Mas eles continuam aumentando a pobreza. Ninguém pode dizer que está funcionando. E além de tudo isso, além do dízimo, que não é contado nos dados de onde nosso dinheiro vai, os americanos dão 400 bilhões por ano a este país e outros 300 bilhões por ano para fora do país. Não me fale mais sobre sermos pessoas mesquinhas que precisam de um grande estado babá para vir e nos dizer o que fazer com caridade. Nós sabemos fazer caridade. Porque Deus nos disse o que fazer como caridade, que é pregar o evangelho aos pobres. E você pode dizer a diferença entre o que Deus faz e o que o governo faz só por entrar em um abrigo para sem-teto. Nossos abrigos para sem-teto, vocês têm um grande aqui que é simplesmente inacreditável. E eu não me lembro o nome dele. Dallas, tinha isso no nome. Se você coloca isso contra Vida de Dallas, é esse o nome. Ai, meu Deus! Não, quando você entra em um centro de ajuda, seja um centro de atendimento à gravidez e maternidade ou um centro para sem-teto, qualquer um que seja administrado por pessoas cristãs, pessoas decentes, que ofertam livremente seu tempo e talentos e valorizam trabalhar com alguém e outros em suas próprias vidas. Você pode sentir a diferença. Eles abordam isso de maneira diferente. Eles olham para todos de forma diferente e sabem que há um propósito em você. E você pode ter saído dos trilhos ou nunca ter tido um trilho, mas vamos encontrar isso para você e com você e te fazer livre. Mas você vê um governo onde eu sei que eles querem te manter num estado de pobreza. Eles querem que você fique lá. É por isso que os sem-teto estão fora de controle. Eles sabem que isso não é a humanidade. Alguém se perdeu e a pessoa precisa de alguém para cuidar daquele que se perdeu, mas preferimos mantê-los lá. Mas adivinha? Há uma nova Suprema Corte na área e eles não concordam com vocês, pagãos. Acabamos de ter uma decisão importante na Suprema Corte. E os abrigos para sem-teto podem pregar o evangelho. Então, isso é tudo que tenho a dizer sobre essa biografia. Quando eu quis sair de Washington, era minha hora. E me perguntavam o que eu iria fazer. Eu me aposentei da organização que eu fundei. As pessoas acham que isso é impossível. Por que faria isso? Bem, George Washington fez isso. Me falaram. Mas é o seu bebê. Os bebês crescem e depois se casam, como eu fiz com a minha filha. E agora eu tenho 2 netos. Vamos ver quantas crianças eles vão nos dar. Nós encontramos um novo presidente incrível. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é: o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora? E o medo tenta entrar. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Ah, aparta-te de mim, Satanás. Eu falei com a minha irmã sobre isso. Por que me fazem essa pergunta? E talvez seja apenas uma coisa natural que as pessoas perguntem a alguém que acabou de se aposentar do trabalho. Ela disse: faça uma lista de coisas que você não vai fazer. Então eu pensei: boa ideia, eu não vou mais usar salto alto. Mas o medo vai tentar entrar todas as vezes. Isso é o que faz as pessoas abortarem seus filhos. O que você vai fazer com o bebê? Eu posso tentar ensinar do caminho que ele deve andar. Deus vai me ajudar. Portanto, devemos ser firmes nas coisas que o Senhor nos pediu para fazer. Sim, eu saí de Washington, sabe? De volta de La La Land. Eu saí de Sodoma e voltei para Gomorra. Eu fui morar na Califórnia por um tempo, mas meu caminhão estava a caminho. Eu estava dizendo algo a vocês. Eu esqueci o que era. Era algo que eu precisava encontrar no meu caminhão. Do meu caminhão de mudança. E checar se estava tudo certinho enquanto eu viajava para Washington. Mas eu identifiquei minhas bíblias, porque meus livros deixei para desembalar no final. E eu encontrei a primeira bíblia que me foi dada naquela primeira igreja, quando eu fui lá e fui salva.
Então, se você não consegue achar nada para se encorajar a ser firme e inabalável, como o apóstolo Paulo nos pediu para fazer, então volte para o seu primeiro amor. Não apenas sua primeira Bíblia, mas compre uma Bíblia para outra pessoa e dê a ela. E as pessoas me perguntam bem o que eu devo ler na Bíblia. Um provérbio por dia para manter o diabo afastado. Mas também o Evangelho de João. É uma carta tão bonita que ele manda para nós como instrução. E uma das coisas que ele faz tão brilhantemente quando você chega aos 15, 16 e 17 é que ele define o amor de Deus por nós. E quando você realmente entende esse tipo de amor, você consegue entender como Deus não lhe deu um espírito de medo, mas o tipo de amor que lhe dá o poder de suportar, de manter sua mente sã e permanecer nele. Muito obrigada por me abençoar. Onde estão os líderes de louvor? Eu digo a vocês, eu não vejo um louvor assim há muito tempo. E eu preciso dizer mais uma coisa sobre esse louvor. Aquela música que vocês cantaram, e eu vou até aprender a cantar isso para quando eu chegar ao céu, mas para todas as montanhas. Uma das coisas que eu tenho para compartilhar com vocês é o quão fiel o Senhor é nas pequenas coisas. Então agora eu estou indo para casa. Eu não vou para casa há 7 anos. Uma amiga minha, ela levou alguns familiares dela para minha casa para que ela não ficasse vazia e abandonada. Eu ia voltar, mas o pessoal da segurança me disse: você só tem que ficar fora da sua casa por 1 ano. Mas as pessoas que foram para minha casa tinham filhos. E eles são meus amigos. Então eu perguntei a ele e disse: Mike, então o que vocês acham? Já havia passado 1 ano. E eu construí uma espécie de fonte para os meus netos brincarem na água. E ele me mandou uma foto de um dos filhos dele pulando naquela água. Sem palavras, apenas o garoto na água. E eu falei com a minha filha, eles não vão sair de lá. E ela disse, talvez seja uma coisa boa, você não está lá de qualquer maneira. Então agora já estamos completando 7 anos, eu vou procurar uma igreja. E o medo tentou entrar e me dizer, eu não iria para Dallas. Dallas pode ser bem... Bem, não, eu sei que tipo de música eu não gosto, tá legal? Eles colocaram isso num volume bem alto no hotel, que eu estou pra me dizer, sim, botas de combate são melhores que botas de cowboy. Mas uma das coisas que eu disse ao Senhor foi, tudo bem, depois de todos esses anos trabalhando com você, Senhor, eu realmente gostaria de ter um parceiro de vida e me casar. E eu disse... e claro, minhas amigas disseram casar pra quê? Bem, eu quero ter alguém pra encher. Pra corrigir. Então, eu tô voltando pra casa agora. Isso depois das pessoas falarem o que você vai fazer. E agora eu tô pensando na igreja. Eu tenho que encontrar uma igreja agora porque há alguns homens que frequentam lá e talvez eu possa fisgar algum. Eu até comprei o tipo certo de carro pra atraí-lo, senhoras. E vou falar sobre isso mais tarde. É melhor do que cachorro. Eu nem preciso alimentar, a não ser com gasolina. E isso com certeza é um imã para homens. Eu não sabia disso quando fui comprar. Mas eu estava sentada no avião e coloquei meu fone de ouvido para ouvir minha música cristã. E percebi que eu havia baixado a música de uma igreja que eu fui anos atrás, em Los Angeles, e que eles cantaram na manhã de Páscoa. Eu estava sentada ouvindo essa música no avião. E Deus disse, volte para aquela igreja. Resumindo, quando eu voltar aqui da próxima vez, pode me ver como aliança. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Vamos agradecer a Star por ter vindo a Dallas. Sabe, Jesus disse, eles têm olhos, mas eles não veem. Mas bem-aventurados sois vós que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Sabe, eu disse que na próxima semana eu vou pregar sobre ousadia. Eu vou dar um replay nisso aqui. Eu vou só dizer de novo. Estou lhe dizendo, é hora de sermos ousados. É hora de seguir ao certo, ao errado e, sabe, eu amo... Eu amo o que a Star falou aqui várias vezes. Tantos pastores já me disseram, você não pode dizer essas coisas, você não pode... Vão caçar o seu alvará. Sim, por favor. Você acabou de
precisava dizer. Você acabou de me lembrar de algo que eu sabia que precisava dizer. E quando você acabou de dizer isso, você me lembrou de outra coisa que o medo fará. O irmão disse, ele sabia no coração que ele deveria me falar. E a esposa dele disse a ele para ser ousado. Falamos muito de aborto e pouco de homossexualidade. Esse espírito de homossexualidade também é o espírito de medo. Medo da incerteza de que você está fazendo algo contra a natureza. Eu preciso falar sobre isso. Porque agora você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar porque é real. E todo mundo pode ter uma área que é mais difícil de lidar do que as outras áreas. E você tem que lutar contra isso e ficar tentando lutar contra isso por toda a sua vida. É mais fácil de desistir. Eu não posso continuar fazendo isso, voltando pra isso. É uma nova música lançada. Eu não sei como se chama. De novo. Aqui estou eu de novo. Porque ele estava de joelhos novamente. Mas Deus prefere que você faça isso e continue lutando do que perder seu propósito. Vou te dizer qual é o seu propósito. Quando se trata desse espírito. O testemunho contra esse espírito é o plano para seus bisnetos. O problema com esse espírito homossexual que agora tomou conta de grande parte da nossa sociedade não é apenas o de mentir contra Deus. Se você diz que não tem pecado, você se engana e chama Deus de mentiroso. E se você confessar isso como pecado, ele é fiel. Ele só vai te perdoar e ele não se importa se você tem que clamar a cada hora por isso. Mas o problema com isso também é que isso rouba o legado. Isso rouba netos de seus próprios pais. E esse espírito tem que ser quebrado. É contra as escrituras. Incrível. Incrível. Fique de pé comigo por todo o salão, se você puder. Sabe, eu não vou citar nomes, porque eu não faria isso. Mas todos os anos, quando estávamos em Portland, 2 vezes por ano, nós fazíamos uma conferência para restaurar os pastores. E dar a eles confiança e fazê-los se levantar e restaurar as esposas dos pastores. E em uma das conferências, um cantor gospel muito famoso que é nosso amigo há anos, que estava servindo conosco durante toda a semana, se levantou e disse: eu quero confessar algo. Deus me libertou ontem à noite. E ele falou sobre lutar contra a homossexualidade. Um rapaz muito famoso, um rapaz maravilhoso, ele está pastoreando. Estou tentando fazer com que ele venha e pregue para nós, mas ele está pastoreando uma igreja maravilhosa. E ele disse, sabe, ele disse, eu sempre tive desculpas para dar, mas ontem à noite, quando você falou sobre quebrar maldições geracionais, ele disse, eu tive a coragem de dizer que eu não vou mais dar nenhuma desculpa. E já se passaram 25 anos ou mais que ele foi liberto. E então, sabe, quando falamos a verdade, não é porque nós odiamos as pessoas. Nós falamos a verdade porque a verdade que nós entendemos virá e nos libertará. Amém? Vamos todos aplaudir a Star agora. Quantos gostariam que a Star voltasse novamente? E eu faço casamentos de graça. Eu caso de graça e então... amém. Ouça, nós estamos vivendo em tempos incríveis. Esta é a era de ouro e é hora de nos levantarmos e fazermos o que Deus nos chamou para fazer. E eu encorajo todos na próxima semana a usar laranja. Venham de laranja, sabe? Eu perguntei ao pessoal 2 vezes quando estávamos vindo. Eu disse, eu devo falar com eles, o que vocês acham de todo mundo vir de laranja? Nós chegamos e estavam todos lá atrás de laranja. As meninas chegaram com bandeiras laranjas. E eu pensei... Deus falou ao meu coração. Isso foi uma pista. Sabe de uma coisa? O seu melhor ainda está por vir, querida. O seu melhor ainda está por vir. Que voz de liderança. Amém? Amém. Mantenha a Tiz em oração. Continue com a Tiz em oração. Compre o novo livro que sai amanhã. Onde é que vai sair? Onde vai sair mesmo? Na Radiofusão Religiosa Nacional. Eu estarei lá. Costumava ser as livrarias cristãs que vendiam, mas agora é assim, sim. E então vamos fazer uma declaração grande e ousada sobre estar apoiando Israel como cristãos na noite de terça-feira. E, sabe, eu espero que este livro, de um viciado de Jerusalém, seja um encorajador para as pessoas que dizem, sabe, não apenas Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele pode te alcançar onde quer que você esteja e te levantar. Mas Ele tem uma vida e uma jornada para você.
Quem imaginaria? Alguém me perguntou em uma das entrevistas que nós fizemos, quando você estava no sul de St. Louis, quando você estava nas favelas, você imaginaria que Deus te traria a este ponto? Quer dizer, sabe de uma coisa? Eu estava no jogo de futebol do Dallas e o embaixador Ron Demer disse: pastor, há uma ligação para você. E eu disse: Ron, o Dallas Cowboys está prestes a marcar e isso não acontece com frequência. É um momento raro aqui. Você realmente deveria atender. E eu peguei o telefone e eu disse: olá, aqui é o pastor Larry. Pastor Larry, aqui é o primeiro-ministro Netanyahu. De um viciado a estar sentado com o presidente Trump dizendo o que devemos fazer. E eu disse: vamos dar a Israel direitos soberanos sobre as colinas de Golã. Não há uma solução de 2 estados? Nenhuma. Não vai funcionar. Quando eles dizem do rio ao mar, isso não é, nós temos que parar de dizer Cisjordânia e temos que parar de dizer solução de 2 estados. É uma ilusão de 2 estados. É uma ilusão de 2 estados. E deixe-me falar uma coisa para encerrarmos. Vamos parar de dizer, bem, é o direito de Israel de existir, como se nós tivéssemos uma opinião nisto. Deus deu a opinião dele há 3.700 anos atrás e ele disse: eu faço uma aliança com você para sempre. Amém? Então, ore por este livro, ore pela Star e seu novo marido e para que eu possa fazer esse casamento. Levante as mãos diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por nos unir, agradecemos por essas palavras incrivelmente ousadas, agradecemos porque você está se movendo em todas as nossas vidas e você está nos mudando. Nós te agradecemos, Pai, porque por causa de Jesus Cristo, nós podemos chegar com ousadia diante do trono do Deus Todo-Poderoso. E Tu és o Deus Todo-Poderoso para o mundo. Nós lhe damos todos os louvores, nós lhe damos toda a glória em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus, que é o nosso Messias. Dê ao Senhor uma grande salva de palmas. Oh, esperem, por favor, me perdoe. Me dê os folhetos do anúncio. Nós estamos indo para o Brasil. Nós vamos para o Brasil. Nós recebemos um telefonema há cerca de 4 meses de alguns empresários judeus que estavam lá com o rei da Espanha e ele disse: vocês poderiam ir para a Espanha para ensinar isso? E na cidade de São Paulo, no Brasil, há 20 anos, eles fazem uma marcha para Jesus. São 5,5 milhões de pessoas. Não é a contagem americana, não é a contagem dos evangélicos. São 5,5 milhões de pessoas e nos últimos 4 ou 5 anos nós temos ido lá e ensinando sobre Israel e agora eles marcham agitando bandeiras de Israel. Você deveria vir conosco. Em que mês que é mesmo? Quando é? É em junho, sim, e é incrível, nós andamos em um grande trio elétrico, mas de qualquer forma, se você gostaria de ir ao Brasil conosco e depois de São Paulo, nós vamos para a Amazônia. E eles alugaram um grande barco para nos levar. Se eu conseguir, vou tentar ir junto, porque eu quero ver a Amazônia. Eles vão subir o rio Amazonas por várias horas até uma aldeia nativa de lá e testemunhar aos nativos. E eles dizem que é incrível. Então, se você quiser ir, há uma reunião agora na sala New Beginnings. É só você... Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.